Santa Felicidade e seus 7 filhos. Inspire-se na força de uma mãe que, mesmo diante da perseguição implacável, guiou seus filhos na fé até o martírio. Imagine a coragem de Felicidade, uma viúva cristã, que enfrentou as autoridades romanas ao lado de seus 7 filhos, recusando-se a adorar falsos deuses. Este é um relato impressionante de amor incondicional e de fidelidade a Cristo que ecoa até os dias de hoje. Neste vídeo, você conhecerá a história desse martírio coletivo, a firmeza de uma mãe em sua fé e os milagrosos frutos espirituais desse testemunho heróico. Descubra por que Santa Felicidade e seus filhos são venerados como exemplos eternos de esperança e coragem cristã. No dia 23 de novembro, a Igreja celebra Santa Felicidade e seus 7 filhos, que entraram para a glória em 165. O heroísmo desta mãe e de seus descendentes é um dos maiores exemplos de coragem cristã diante da perseguição e da morte, perpetuado ao longo dos séculos na veneração da Igreja. Santa Felicidade, uma viúva romana de condição abastada, era conhecida tanto por sua caridade quanto por sua inabalável devoção a Cristo. Sua fé, entretanto, despertou a fúria dos sacerdotes pagãos, que a denunciaram ao imperador Antonino Pio. Acusada de violar as leis do império ao recusar o culto aos deuses romanos, Felicidade foi entregue ao prefeito Públio para julgamento. Esse episódio, registrado nas antigas Oatas do Martírio, revela a força espiritual desta mãe que, mesmo enfrentando ameaças de tortura e morte, permaneceu firme, inspirando seus filhos a fazerem o mesmo. A narrativa dos sofrimentos de Santa Felicidade é enriquecida por uma descoberta atribuída a São Gregório Magno. O grande Papa e doutor da Igreja teria encontrado uma gravura nas catacumbas de Roma, representando a santa rodeada por seus 7 filhos. Esta imagem, profundamente simbólica, perpetua a memória de sua fé inabalável. Segundo as Oatas, Felicidade foi levada a julgamento sozinha no início. Diante de sua firmeza e da recusa em renunciar ao cristianismo, o prefeito mandou trazer seus filhos, Januário, Félix, Filipe, Silvano, Alexandre, Vidal e Marcial. Em um esforço cruel, o prefeito tentou persuadi-los a trair a fé cristã, oferecendo-lhes riquezas e promessas de segurança. Contudo, guiados pelas palavras de encorajamento de sua mãe, os jovens mantiveram-se firmes, declarando sua fidelidade a Cristo. A frustração de Públio levou a ordenar uma série de torturas e execuções brutais. Cada um dos filhos enfrentou o martírio de maneira distinta, refletindo a barbaridade da perseguição. Januário, o mais velho, foi açoitado com varas e flagelos de chumbo antes de ser executado. Félix e Filipe foram espancados até a morte. Silvano foi atirado de um penhasco, enquanto Alexandre, Vidal e Marcial tiveram suas vidas ceifadas pela espada. Finalmente, após presenciar o martírio de todos os seus filhos, Felicidade foi submetida a intensas torturas e decapitada, selando com seu sangue o testemunho da fé cristã. O exemplo de Santa Felicidade encontra paralelo nas Escrituras, no relato dos 7 irmãos Macabeus e sua mãe, narrado no capítulo 7 do segundo livro dos Macabeus. Ambos os episódios sublinham o poder da fé e a esperança na ressurreição, valores que transcendem o sofrimento terreno. Assim como a mãe dos Macabeus, Felicidade encorajou seus filhos a perseverarem até o fim, confiando nas promessas de Cristo. As relíquias de Santa Felicidade e de seus filhos foram veneradas em Roma desde os primeiros séculos, sendo associadas a milagres e sinais de intercessão divina. A celebração de sua memória no dia 23 de novembro é um momento de profunda reflexão para os cristãos, recordando-nos do preço da fidelidade ao Evangelho. Reflexões práticas. A coragem na fé, o chamado ao testemunho fiel. Santa Felicidade e seus filhos são exemplos de uma coragem que não se limita ao heroísmo humano, mas nasce da confiança plena nas promessas de Deus. Este martírio nos desafia a considerar: estamos preparados para colocar Cristo acima de tudo, mesmo quando nossa fé é testada pelas adversidades ou pelo mundo? Na vida cotidiana, essa coragem pode ser traduzida em pequenos gestos de fidelidade, como defender a verdade, testemunhar nossa fé em ambientes hostis ou perseverar na oração e nos sacramentos. Inspirados por esses mártires, somos chamados a encontrar forças no Espírito Santo para viver e proclamar o Evangelho com coragem. A maternidade e a paternidade como caminho de santidade. Felicidade não foi apenas uma mãe que deu a vida por Cristo, ela foi, antes de tudo, a educadora espiritual de seus filhos.
Seu exemplo nos revela o valor da família como igreja doméstica, onde os pais são os primeiros responsáveis por formar seus filhos na fé. Ela os preparou para os desafios da vida cristã, ensinando-lhes que a verdadeira vitória está em permanecer fiéis a Deus, mesmo diante da morte. Os pais de hoje são convidados a refletir: estamos nutrindo a fé de nossos filhos com nosso testemunho, orações e exemplo? A história de Santa Felicidade nos encoraja a educar nossos lares no amor e na confiança em Deus, tornando-os verdadeiras fortalezas de fé. A força da esperança na vida eterna. Os mártires de Roma enfrentaram torturas e morte com uma serenidade que só é possível para quem compreende profundamente as palavras de São Paulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8,31. Essa esperança transcende as tribulações terrenas, pois tem como fundamento a certeza da ressurreição. A exemplo de Santa Felicidade e seus filhos, somos chamados a olhar além dos sofrimentos deste mundo e ancorar nosso coração na eternidade. Essa reflexão nos convida a não temer as cruzes diárias, mas a abraçá-las como caminhos para a união com Cristo. A vida cristã é um percurso rumo à glória celestial, e os mártires nos mostram que vale a pena perseverar. Santa Felicidade e seus 7 filhos, rogai por nós. Oremos. Senhor Deus, que destes a Santa Felicidade e seus filhos a coragem para perseverar até o fim no testemunho de vosso amor, concedei-nos, por sua intercessão, que também nós sejamos fiéis a vós em todos os momentos de nossa vida. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.